Prestem atenção, meus amados. As crianças já foram para a salinha, né? Já foram lá para a escola bíblica delas. Preste atenção o que diz no livro de Tiago 1:21. Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas, quem abriu? As vossas almas. Não diz o espírito. Você está vendo que é para salvar a alma, não é para salvar o espírito. Porque o teu espírito está salvo quando você aceitou Jesus. Você já foi salvo. Mas a sua alma não. A alma não. A alma é cheia de mazela, cheia de cacuete, cheia de problema, cheia de vício. O espírito está com Deus, mas a alma não. E quando é que a alma é salva? Quando recebe a palavra enxertada. Mas recebe como? De qualquer maneira? Não. Quando recebe com mansidão. Irmão, a pastora bateu até em mim aqui agora. Pensa que foi só vocês que apanharam, não. Até eu me encolhi aqui. É desse jeito. Irmãos, olha, vocês estão vendo aí com quem eu sou casado, que tem casa. Tá vendo aí, Duana? Rapaz, o couro come nas minhas costas. Ei, Luciano. Vendo aí, querido? Desse jeito. Elas são pequenininhas, mas quando cresce, meu irmão, ninguém segura. É igual que esse trenzinho ferrorama, vira uma locomotiva. Então entenda, preste bem atenção. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade, recebei, de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. É a alma que precisa ser salva nesse momento. Você está na igreja, aceitou a Jesus, mas tem muita gente com a alma aflita dentro da igreja. E o que faz isso, essa transformação na alma, que chama-se aspecto orgânico da salvação e não aspecto judicial. O aspecto judicial da salvação é quando você aceita Cristo, e o aspecto orgânico é quando a sua alma está sendo salva e o seu corpo será glorificado, transformado, porque para o corpo não tem jeito. O corpo só na ressurreição, nessa vida não tem jeito. Ele vai se corromper, vai morrer se Jesus não voltar antes, e aí sim você vai ser ressurreto e transformado. E o que vai fazer isso é o ensino da palavra, é o discipulado. É no discipulado, é no estudo bíblico que nós vemos tanta coisa. Meu Deus, é muito bom. E infelizmente nós às vezes manquejamos nisso, porque achamos que sabemos. E a pior coisa é pegar aquilo que sabemos e nos fecharmos dizendo, já sabemos. Aquilo que eu sei é o maior inimigo daquilo que eu preciso saber. Aquilo que eu sei me atrapalha de aprender aquilo que eu preciso aprender. As coisas passam. Quando eu me converti, nós vamos ofertar agora. Quando eu me converti, as pessoas diziam assim: nós vamos ofertar em gratidão, amém. Nós vamos ofertar por amor, amém. E os pastores ensinavam pela luz que se tinha no momento. Irmãos, quando eu me converti, não tinha nem CD ainda, DVD, me perdoe, era tudo videocassete. Véi, internet, eu estava lembrando, internet não tinha. Irmão, 1997, internet. Só para vocês terem ideia, eu pegava a prancha, arrumava a prancha todinha e ligava o computador do meu amigo na internet, porque computador e internet era algo. O primeiro computador foi o computador do 1 milhão que eu tive. Mas o computador do 1 milhão, ninguém nem lembra, nem sabe o que eu estou falando. Era o computador do Silvio Santos. Era do computador do 1 milhão, é aquele. Então, era o primeiro computador. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a prancha de surf e ficava ali na frente da internet, a internet. E aí eu falava assim, eu vou pra praia. Lucas, eu ia pra praia, botava por cima do carro, ia pra praia, olhava o mar, dizendo, não tem onda. Voltava,
que eu morava uns 5, 6 quilômetros da praia, voltava e o computador ainda estava conectando. Por que eu estou falando isso? A gente não tinha essa gama de informação e de estudo aprofundado que nós temos hoje. Então quem nos ensinou a princípio estava errado, não estava errado. Era a luz que eles tinham. Eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. Estavam fazendo. O professor de física fez o melhor quando me disse que o átomo era a menor parte da matéria, mas já tem alguém fazendo algo a mais, porque o átomo já não é mais a menor parte, ele é divisível. O nome até átomo poderia ser retirado, porque átomo significa indivisível. Então, ensinava a gente que a gente ofertava e dizia, tá tudo bem, vamos embora, eu vou ofertar e tá bom, eu não espero nada de Deus. Irmão, se você não espera nada de Deus, o que Deus vai fazer por você? Aí nós começamos a ler, a entender as raízes, os princípios. E o apóstolo Paulo diz, aquele que semeia pouco, pouco colhe, ou seja, causa e efeito. O que semeia muito, muito colhe, causa e efeito. Mas cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com avareza, não com tristeza, nem por ganância, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, e Deus é fiel para vos fazer superabundar em toda boa obra, ou seja, superabundar. E nós fomos aprendendo. E aí hoje a gente entende já que João 3,16 não é mais apenas um versículo de salvação, porque Deus amou o mundo, então quem ama entrega, e por amar o mundo entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ofertou o seu Filho com um propósito, colher uma família de muitos filhos. Se até Deus ofertou com propósito, eu oferto com propósitos também. E a gente começou a entender. Agora, se nós nos fecharmos, tanto para esses ensinos, como para qualquer outro que a igreja que você confia está ensinando, nós não vamos chegar à estatura que Deus quer que a gente chegue. Amém? Então oferte nessa manhã com alegria, com propósito. Eu não sei qual o propósito que você colocou diante de Deus, o que tem acontecido na sua vida, qual a porta que você quer que Deus abra, o que precisa acontecer. Eu sei que Ele é fiel para fazer. Coloque um destino, um desígnio na sua oferta. Isso não é barganha, isso é propósito. Quem apelidou isso de barganha para poder prender os crentes na escravidão foi Satanás, mas Deus chama de propósito. Amém? Deixa eu orar pela sua oferta. Levante a sua mão, você que não pegou ainda. O único que é digno de receber. Todos pegaram? A honra e a glória, a força e o poder. Pai amado, Deus de poder e glória, Deus de graça, te agradecemos por cada ofertante dizimista dessa manhã. Que cada um colha no fator transbordante, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Abençoa as finanças de cada um, assim eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir ofertar. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Livro de Êxodo. Coroamos, capítulo 14. A Ti, ó Rei Jesus. Êxodo 14. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés.
consagramos todo o nosso ser a ti. Êxodo 14:15, coroamos. Coroamos, cante a ele. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus, consagramos todo o nosso ser a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por este culto. Amém. Vocês que estão no Instagram, a chave Pix para ofertar está fixada aí no comentário, pessoal, para fazer os seus dízimos e ofertas. Amém? Podem fazer pela chave Pix que está aí fixada no comentário. Vamos lá. 14:15 diz o seguinte: então disse o Senhor, me perdoe. Êxodo 14, pronto, 14:13, me perdoe. Êxodo 14:13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Amém? Glória a Deus. Amados, o povo tinha acabado de sair do Egito, vocês conhecem a passagem. E no capítulo 13 de Êxodo, é interessante uma menção, se eu não me engano 13:17, uma menção em que Deus fala o seguinte: vocês vão por tal caminho, porque se vocês forem passando perto da terra dos filisteus, vocês vão ver uma guerra e o povo de Israel vai querer voltar ao Egito. Ou seja, nós temos que entender que era um povo que tinha nascido escravo. Nós temos que entender que era um povo que não estava acostumado com guerra. Quem nasce escravo está acostumado a comer apenas para ter a sua fonte, a trabalhar, me perdoe, apenas para ter a sua fonte de subsistência. Se você pega um passarinho e coloca em uma gaiola desde pequenininho e ele cresce naquela gaiola, por mais que ele tenha asa, pode soltar, ele voa, mas volta. Ele não fica muito longe, ele não fica muito tempo longe, ele não sabe correr atrás do seu mantimento, ele não sabe correr atrás da sua comida. Então é muito fácil para ele comer na mão daquele que o alimenta, mas aquele que o alimenta também faz dele escravo, prende. E ele alimenta porque ele canta. Então ele está trabalhando apenas para comer. E o povo era assim, como escravo. Escravo é justamente isso. Amados, em nome de Jesus, entenda algo que eu vou falar para você. A vontade de Deus não é que você trabalhe e que você apenas tenha o seu sustento para que você coma. A vontade do Senhor é para que você transborde, para que você tenha e para que você tenha para aquele que precise também. Não para a sua vaidade, não para que você tenha para a sua vaidade ou para alimentar o ego ou a arrogância. Não, mas para que você transborde. Então, quando você ouvir da nossa boca aqui que a vontade de Deus é que você prospere, é que você seja próspero, não é apenas para você, mas é para aquele que pede, para aquele que é necessitado também. Tenha algo de você, e você não está fazendo bem somente àquele que você está dando, mas você está fazendo bem a você, porque quando eu dou, eu já sou abençoado. Eu não sou abençoado quando eu dou, eu, por ser abençoado, dou.
Já sou abençoado. Então Deus quer te prosperar, tirar da escravidão. Mas há um período. O povo orou. Eles estavam debaixo de escravidão, orando, clamando, e houve um período, Deus esperando com que todo o quadro fosse montado. Somos este Moisés nesse tempo. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, diz assim: ô Moisés, se liga. Deu certo? Diga assim: ô Moisés, diga para ele: Moisés, se liga. É para chamar a pessoa de Moisés, não importa se ela é homem, se é mulher. Moisés, hoje todo mundo aqui é Moisés, todo mundo é igreja. Igreja Moisés, se liga. Olha a ordem. Primeira coisa, Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Primeira coisa, não temais. A igreja é levantada nesse tempo para dizer à população de Juazeiro do Norte, a população da cidade onde a igreja está inserida: não temais. A responsabilidade da cidade, a responsabilidade que a igreja tem é com a cidade. Ela é que responde, é que se levanta como um farol em um tempo de escuridão, melhor dizendo. Ela se coloca como um farol para que os navios que estão à deriva possam aportar em um lugar seguro, atracar em um lugar seguro. Agora, se na nossa boca o que sai dela é medo, é pavor, é pânico, é preocupação exacerbada, irmão, fica difícil para alguém olhar para a gente e com mão vacilante. Vai ficar difícil de fazer a diferença, vai ficar difícil de influenciar. A palavra que tem que sair da nossa boca, que tem que verter do nosso espírito é: não temais. Não temais. Ah, mas fulano, eu não sei o que e tal. Não temo. Você não pode temer também. Eu expliquei isso essa semana na live 2 vezes. Você tem vários órgãos do seu corpo, várias partes do seu cérebro que produzem hormônio. Então você tem cada região responsável por uma parte das suas emoções. Você tem o seu córtex pré-frontal, o giro do ciclo anterior dorsal, você tem pituitária, você tem a amígdala cerebral, você tem o lóbulo parietal. E quando a sua amígdala começa a jorrar hormônios, ali, felicidade, cautela. Enquanto você está na cautela, você está de máscara aí, legal, cautela. Você está precavido. Você não é medroso porque você está de máscara. Isso é uma precaução, cautela. E você está, ó, beleza. Só que daqui a pouco você está andando de máscara e está assim, ó, no meio da rua. A cautela, ela começa a virar medo. E daqui a pouco, nem máscara, nem você na rua, nem você dentro de casa. Eu já conversei com pessoas que dizem assim: pastor, eu estou todo dia me coçando, parece que o bicho está em mim, e não tem nada, e os outros não estão sentindo. Apenas o cérebro produzindo medo. E a pessoa já está trancada, não faz mais nada. Ela está bombardeando, a sua amígdala cerebral começa a bombardear o seu córtex pré-frontal, aonde tem todo o reservatório de confiança, tudo aquilo que você aprendeu, tudo fica aqui. Deus é bom, Deus é meu protetor, Ele me guarda, Deus não me deixa perecer, está tudo aqui. Eu sirvo a um Senhor que é bom, eu já vi milagres acontecer, na Bíblia está escrito assim, na Bíblia está escrito assado, a palavra do Senhor diz isso, tudo posso naquele que me fortalece, nenhum mal te sucederá, está tudo registrado aqui. Só que fica sendo bombardeado e destrói, você perde a noção, ele destrói o seu núcleo de informações, fazendo com que você esqueça e comece a viver em pânico. E aí você conversa com uma pessoa assim, você vê que não tem lógica o que ela está passando. Por quê? Porque o medo tomou conta do seu ser. É por isso que a batalha se resolve aqui, são pensamentos ingeridos aqui. Por isso que eu preciso colocar o capacete que vai tampar os meus ouvidos,
Amém? E que vai fazer com que os meus olhos não tenham essa visão periférica, mas eu fico olhando para frente. O apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Irmãos, preste atenção, esse não temais, estáis quietos, é não temais e fiqueis firmes, quieto, firme, olhando para frente. Quando o apóstolo Paulo diz: eu não julgo que tenha alcançado, mas esquecendo que para trás fico, prossigo naquilo que está diante de mim, ele está fazendo alusão a uma corrida de bigas, aonde tinha que ter uma extrema destreza, as pernas tinham que estar firmes, equilibrando ali na biga, e com as mãos guiando o cavalo, e ele rígido. É uma época de estarmos olhando para frente, rígidos. Não olhe para o lado. Ah, mas disseram isso, disseram aquilo, é uma nova isso, é uma nova aquilo. Não temo, eu sei quem me guarda, o meu Deus está comigo. Eu olho para o monte, eu sei que no monte vem o meu socorro. Ah, mas pastor, eu não estou olhando para o monte, que eu estou no vale. Então faz igual Ezequiel, profetiza no vale. Se tu não está no monte, porque no monte vem o seu socorro, mas você está no vale, você não consegue nem olhar para o monte, não consegue nem levantar a cabeça, porque está feio o negócio, eu não consigo nem levantar a cabeça. Então, meu irmão, começa a profetizar no vale, porque tem vezes que a gente está no vale também, nem sempre a gente está olhando para o monte, mas no vale o profeta profetiza. Ele não fica calado. Pode esses ossos reviver? Senhor, esses ossos não estão secos. Se tivesse seco, acho que até, mas estão sequíssimos. Pois é, o negócio não está ruim, está pior do que eu pensava. Então, profetiza, Ezequiel, fala. O que nós temos falado? O que a gente tem falado no vale? A coisa está feia, o negócio está ruim, não sei o que. Profetiza. Fala, se comunica. Olha, quando Deus criou os peixes, falou com o mar. Entenda, tudo aquilo é responsável pelo ambiente aonde ele mora. Vou reformular: o ambiente aonde você se move, aonde você mora, é responsável por aquilo que você cria. Você tem que começar a conversar com o futuro que você quer que venha a existir. Você está em um ambiente, nesse ambiente, comece a conversar com o futuro que você quer materializar. Comece a conversar. Qual a conversa que sai da nossa boca? Qual a história que estamos contando de nós mesmos, que não é a história que Deus conta ao nosso respeito? Às vezes nós contamos a história que Satanás está contando, mas não que Deus está contando. Qual a história que eu estou contando ao meu respeito? Deus está contando uma história totalmente diferente, e eu estou acreditando na historinha de Satanás. Lembra de Jeremias 29:11? Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Que pensamentos são esses? São esses que você tem que contar, que não são pensamentos de guerra, não são pensamentos de escassez, não são pensamentos de perturbação, mas são pensamentos de paz, para vos fazer prosperar, para vos dar o futuro. Agora converse, não temais. Olha o que ele diz. Moisés conhecia o coração do povo. O povo estava sendo influenciado também, como eu falei antes, aquela história de que alguns egípcios também saíram juntos. Então Moisés disse: fiquem quietos, se for para falar besteira, fica calado. Você está vendo? Sabe por quê? Porque uma conversinha besta contamina o outro. O outro está aqui com coragem, mas aí chega um e diz assim: ih, rapaz, você viu? O negócio está feio. Agora a economia quebra de vez. Agora, é porque você não está sabendo o que está acontecendo. Aí o outro já, que estava firme, diz assim: ai meu Deus, e é mesmo? Tu acha que é isso? Já começa, aí o outro começa a lastrar. Irmão, não, irmão, nós somos a igreja, Moisés, nós temos que colocar fé, alegria, esperança no coração do povo. Não é medo não, é esperança, alegria, fé.
é ousadia, vai dar certo. Você vai começar a fazer faculdade agora para quê? Tu não está sabendo não, vai quebrar tudo, não sei o quê. Não, irmão, enquanto não quebra, eu estou fazendo, eu vou fazer. Se quebrar, eu estou em Deus. Se não quebrar, eu estou em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou na geografia, eu não estou na política, eu não estou na economia. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, aleluia. Aleluia. A gente tem que entender isso. Aí a conversa começa. Moisés diz: ei, fica quieto. Fica quieto. Porque senão você vê até o que não tem. Você vê até o que não tem. Não tem mais. Estais quieto. Vocês vão ver o livramento do Senhor que hoje Ele vos fará. Porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês não vão tornar a ver. Ei, calma. Vai passar. O problema vai passar. Vai ser parte do passado. Eu não vou ver mais. Não vou ver mais. Porque aconteceu. Eu sempre estive olhando para frente. Eu sempre estive olhando para frente. Agora fique quieto e olhe. Eles estão perseguindo. Está olhando? Está vendo? Nunca mais vai voltar a ver. Você vai ver Cristo ressurreto. É igual a cruz. A cruz está vazia. Porque o Cristo morto, com cara sanguentada, com o crânio vazado, com os pés furados, você nunca mais vai ver. Nunca. A maldição, a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito para que nós fôssemos livres da maldição. Então a maldição que caiu sobre ele, todo aquele quadro que parecia derrota, e que era o começo da vitória, porque não foi a vitória, foi o começo, a vitória na ressurreição. Porque se Jesus morre e não ressuscita, acabou. Então ele ressuscitou. Aquele quadro acabou. Hoje os seus pés são como latão reluzente, seus olhos são como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a mais alva neve. Irmão, o seu rosto brilha como o fulgor do sol que brilha o meio-dia. Na sua costa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Cristo a que nós servimos. É esse. Então, olhe para a ressurreição, olhe para aquele que venceu. E se nós estamos nele, é por isso que nós não vencemos, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então Moisés diz: não temas, estás quieto, não fale o que não deva. Vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E vós vos calareis. Então, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa, não fique preocupado. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara. Segunda parte. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Ou seja, Deus já tinha dado uma ordem: marche, ande, não fique parado, continue a jornada. Eu vou levar vocês ao destino que eu disse que iria levar. Continue, não pare por causa de A, não pare por causa de B, não pare por causa de C, não desanime, não fique esmorecido, vai passar, continue. Reino de Deus significa dinâmico, basileia. Basileia é algo que está, sendo transformado, acontecendo, está operando, está mandando, está dando ordens, está dando desígnio, está dando direção na situação. Aí ele disse algo: e tu, Moisés, e tu, igreja, e tu, José, Maria, Joãozinho, Pedro, e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Levanta a tua vara, exerça a sua autoridade.
levante a sua vara, exerça a sua autoridade. Afugente tudo aquilo que quer te contaminar e te fazer parar no meio do caminho. Levante a sua vara. Deus nos deu autoridade, mas às vezes a gente pega a autoridade e coloca no bolso. Vocês lembram do filho pródigo? Lucas capítulo 15. O filho pródigo vai comer vai se aventurar, pediu a fortuna dos pais, a parte que lhe cabia ao seu pai por herança, e ele sai. E quando ele sai, ele perde tudo. E quando ele sai, ele faz tudo errado. E quando ele sai, ele gasta tudo. E quando ele sai, daqui a pouco ele está comendo com os porcos. E comendo com os porcos, ele lembra da sua casa. Então ele volta. Quando ele volta, sem identidade, porque a identidade dele agora era um homem qualquer que comia com os porcos no chiqueiro. O seu pai olha e diz: esse era o meu filho amado, que estava perdido e foi encontrado. E o que o pai faz? O pai coloca um chinelo, sandália nos seus pés, dando direção. A igreja dando direção. O pai dá vestes a ele dignas. A igreja revestindo a cidade. É nossa responsabilidade. Cobertura, que a pastora Denise subiu aqui e falou. Oração, vestindo, cobrindo. E o pai dá a ele um anel, a identidade. Coloca um anel no seu dedo. Coloca anel no seu dedo. O anel é identidade, porque carregava o brasão da família. Autoridade. Irmãos, Deus fez conosco uma aliança. Deus não esquece dessa aliança, não. Exerça a sua autoridade. Deus não esquece da aliança que fez com você. A gente aqui esquece às vezes. Amnésia temporária. Voltei agora, estou aos pés de Deus. Deus não esquece. Tem uma aliança, exerça essa autoridade. Você é filho, aonde você chega. Essa crise de identidade, e a gente perde a autoridade por não saber a nossa identidade, faz com que nós venhamos a sofrer desnecessariamente. Jesus disse: vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que vive no céu. Quem de vós dará pedra se o filho pedir pão? Dará uma cobra se o filho pedir um peixe? Será que o vosso Pai não dará a vós aquilo que vocês pedirem? Identidade. Chega de andar como o filho, coitadinho. O filho, quando voltou para casa, que recebeu isso, ele empinou tanto o peito, ele olhou e disse assim: eu não estou voltando como servo, eu estou voltando como filho. O Senhor está me recebendo como filho? É como filho? O mais novo, que estava dentro de casa, disse assim: para mim o Senhor nunca deu nada. Aí vem esse ronga-monga aí, que saiu, faz tudo errado, e o Senhor está honrando ele. Eu estou aqui pagando preço, tirando carrapato de vaca, com a mão cheia de calo, e o Senhor não me dá nada. Pior do que o que saiu. O que está dentro de casa, pior do que o que saiu. Porque o que está dentro de casa tinha tudo e não dava valor. Aí ele diz: meu filho, tu está comigo, tudo que eu tenho é teu. Olha isso. Para a gente, tudo que ele tem é nosso. A autoridade exerce isso, irmãos. Irmão, sabe qual é o problema às vezes? Sabe qual é o problema? Para a gente não exercer autoridade? É que a gente lê, mas está só aqui. É bonito, mas é só na palavra de Deus. É tão lindo, mas é só a palavra de Deus. É a história. Tem gente que acredita mais em Platão do que na Bíblia. Não, mas é porque Platão. Não, mas é porque tal. É porque. Não, porque segundo eles não tem nem. Existem várias linhas de raciocínio que Platão nem existiu. Pitágoras nem muito menos. Aí na Bíblia diz que o céu é assim, 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 assim. E a gente, é mesmo, né? O céu é assim. Aí a pessoa morre, parece que foi para o inferno, nem parece que morreu salva.
Meu Deus, o que vai ser? Morreu. Está melhor do que a gente. Aí vem uma senhora que teve um derrame, ficou 1 hora morta e miraculosamente ressuscita. Aí ela diz: o céu é assim, assim, assim. E as igrejas dos Estados Unidos estão levando essa mulher para que essa mulher fale detalhadamente de como é o céu, o que ela viu lá, como é. Mas já estava escrito na Bíblia. Aí parece que agora virou verdade, porque alguém morreu e ressuscitou. Aí agora virou. E não era verdade antes, não? Quando estava escrito na Bíblia? Por que a gente faz assim? Que tem que alguém passar de carne e osso para a gente acreditar na Bíblia. Irmãos, tudo que está na Bíblia é verdade. Ipsis Litteris é verdade. Acredite. E quando eu estou falando aqui sobre a autoridade, você tem essa autoridade. Irmão, o diabo não pode parar quem entende sua autoridade, não, sabe? Pode não. O rapaz que estava sem identidade, lá comendo com os porcos, ele tinha deixado de ser filho? Estava todo sujo, mas ainda era filho. Uma vez, estava com o Léo, começo da conversão, missionário Léo, família dele que nos ganhou para Jesus. E ele disse assim, ele falando sobre isso no começo, que a gente ia para uma festa de Réveillon na praia, e a gente ia evangelizar nessa festa. Então vocês sabem, Réveillon na praia como é, né? É trabalho de umbanda para tudo que é lado e tal. E a gente foi evangelizar ali. E eu me lembro que tinha uns 8 terreiros montados naquela praia, Praia da Atalaia, em Itajaí. E aí o irmão falou assim: não, mas eu tô fraco na fé, não sei o que e tal. Aí eu e Fabrício: irmão, nós já aceitamos Jesus faz pouco tempo, o demônio vai sair em nome de Jesus, vamos glorificar. Porque no domingo a gente quer ir para a praia, não quer ficar pisando em caco de vidro de champanhe que nem o quebrou lá, e pedaço de despacho não e tal. E essa praia é do Senhor Jesus, foi Ele quem criou, e ela não vai ser consagrada a Satanás. Aí ele: mas eu estou fraco na fé. Aí o Léo falou: olha, uma vez nós fomos orar por uma pessoa, e essa pessoa se endemoniou. E o rapaz que estava comigo disse assim: você vai sair agora em nome de Jesus. Aí o diabo falou assim: você quer me expulsar? Você que fuma o seu cigarrinho toda vez que está com o meu dedo na sua boca. O rapaz olhou assim e disse assim: fumo e você não tem nada a ver com isso, sai agora em nome de Jesus. E ele saiu. Sabe o que é isso? Ele estava errado? Estava. Mas ele entendeu a autoridade dele. Ele entendeu a autoridade dele. O acusador quis parar ele. Porque eu não expulso o demônio por mim, é pelo poder de autoridade que é no nome e no sangue de Jesus. Chegaram para Paulo e disseram o seguinte: olha, tem um pessoal pregando aí, ó, e eles nem andaram com a gente. Jesus disse: eles estão falando de quem? De mim? Deixa eles. Quem não junta, espalha. Então, se eles estão fazendo, eles estão juntando. Deixa eles. Deixa eles. É diferente de quem expulsa e não tem comunhão. A pessoa está no processo de libertação, e ela estava ali, e ela foi tomada pelo ímpeto, e aconteceu. É diferente quem não tem comunhão. Porque quem não tem comunhão, acontece igual aconteceu no livro de Atos. Em nome daquele a quem Paulo prega, eu expulso. Eles disseram: Paulo eu sei quem é, Jesus também, agora vocês não. Toma-lhe peia. É diferente, são duas situações. Entenda, a autoridade, existe autoridade em você. O inimigo fica botando ideia na nossa mente. Quem você é? Quem você é? Você discutiu com seu marido essa semana, você quer botar o dedo na minha cara? Não. Ei, peça perdão em nome de Jesus. Vai mudar as coisas aqui em casa, vai mudar as coisas no meu trabalho. Mar, eu não sei que mar é esse, se abra. Eu não sei que mar é esse da sua vida que você está enfrentando, mas eu sei que ele vai se abrir. Cada um tem uma área da sua vida que precisa que o mar se abra. Se abra. Agora, se eu ficar: Moisés, pastor, ora por mim, pastor,
Tá, e você? Diga o povo de Israel que marche. Não vai marchar não? Terminando aqui. Existem coisas sim que Deus quer fazer. Existem coisas que a igreja precisa fazer, o pastor, orar, ajudar, pegar junto. Lógico, sim, interceder. Mas existem momentos que Deus quer que você marche. Com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades e desqualificações. Marche. Marche. Olha Pedro, irmãos. Pedro, tu me amas? Senhor, como o Senhor me ama, não. Não tem. Aí Pedro ficou ficando constrangido. Mas Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor não sabe. Como o Senhor me ama? Não tem como, Pedro. Jesus, o Senhor me ama com um amor que eu tenho um amor por ti de amigo. Aí Jesus a terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro constrangido, chateado já. Senhor, não tem como. Esse um amor igual a esse. Eu te amo, um amor comum. Então tá, Pedro, com todos os seus problemas, apacente as minhas ovelhas. Eu te dou essa autoridade. Ele diz, Pedro, tu és pedra, que é fragmento de pedra. Ali é um jogo de palavras. Ele diz, Pedro, tu és Petrus, mas sobre este, aí ele diz, sobre esta pietra, Jesus, ele fala pedras em vários significados. Pedro, tu és Petrus, mas sobre esta pietra edifico a minha eclésia. Ele está dizendo, Pedro, você é um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. A rocha é Ele. A rocha é Ele. Está dizendo, Pedro, apacenta, mas a igreja é edificada em cima de mim, que sou firme fundamento. Sou firme fundamento. Com todas as desqualificações de Pedro, com tudo aquilo que você pensa que você precisa ter para fazer algo, Deus te diz, vem como estás, e eu te transformo no meio do caminho. Porque foi no caminho que a mulher do fluxo de sangue foi curada. Foi no caminho. Vem, vem, e eu vou te transformando, eu vou te usando. Mas nunca se esqueça de quem você é. Nunca se esqueça. Você é filho, exerça autoridade. Se coloque de pé, aplauda o Senhor Jesus. Não temais, não temais, não temais. Eu creio que Deus está levantando um exército. 2 minutinhos. Dos 300, não são muitos, não são muitos, não são muitos, são poucos. Mas quem disse que Deus precisa de muitos? Não precisa. Os 300 valentes de Davi fizeram história. Os 300 de Gideão, a mesma coisa. Entenda. É para que a glória do Senhor se manifeste, que às vezes Ele, até mesmo Ele, não permite que muitos possam entender, para que o nome dele seja glorificado. Os discípulos disseram, por que o Senhor não fala com a gente como com a multidão? Por que com eles o Senhor fala por parábolas? E Jesus disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles não. Eles querem só pão, eles querem só milagre. Eles cansam. Eles cansam. Só querem milagre e pão. Vocês não. Por isso que os discípulos disseram, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Quando todo mundo correu, eles disseram, para quem? Eles não falaram para onde, para quem? Porque Jesus é o maná escondido, é o pão vivo. Por isso que não são muitos, são poucos que Ele está levantando, mas são poucos que vão fazer a diferença nesse tempo. Vão fazer a diferença. Ele quer levantar você. Ele quer levantar você com autoridade. E você vai levantar mais 1, 2, 3 em Cristo, logicamente. Nós estamos vivendo um tempo de peneira, irmãos.
Entenda o que Deus está fazendo. Recebe isso no seu coração. Lembra lá de Tiago 1:21? Recebe 1:17, 1:21 no começo que eu li. Recebe isso que eu botei no seu, que o Espírito Santo coloca no seu coração e que eu estou falando aqui nessa manhã. Recebe isso. É um tempo em que muitos estão correndo para a casa do Senhor, porque estão entendendo que só em Deus há livramento, só em Deus há solução. E aqueles que estavam assim, ó, eu estou indo para casa, eu estou indo para a igreja porque tem uma gatinha lá, tem uma música legal, tem um som, não aguenta, vai pular fora. Todo mundo que estava ligado só no gospel mente, pula fora. Só quem está querendo palavra e compromisso vai ficar. E aqueles que estavam afastados, mas que sabem, porque a palavra está no seu interior, vai começar a voltar. Esse é o tempo que Deus está fazendo. É o melhor tempo. Levantai os vossos olhos, porque o campo está branco para a colheita. Levantai os vossos olhos, o campo está branco. É isso que Deus quer. Se alguém aqui nessa manhã que ainda não aceitou a Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, e deseja ter a sua vida transformada por Jesus, eu queria orar por você. Você que não aceitou ainda Jesus, só queria orar por você rapidamente. Você que deseja essa transformação, só levante a sua mão. Há alguém aqui nessa manhã, em nome de Jesus, levante a sua mão, que eu queria orar por você. Há alguém aqui? Amém. Então vem à frente, amém, glória a Deus, aleluias. Alguém, pode vir aqui, amém. Há mais alguém que queira se reconciliar com Jesus? É o tempo de permanecermos firmes, é o tempo de estarmos firmes na casa do Senhor, é o tempo de estarmos firmes ao pé do Senhor. Alguém que quer se reconciliar com Cristo, amém. Te adoramos, Pai, te adoramos, aleluias. Igreja, estenda a mão, oremos. Glória a Deus, aleluias. Digo assim: Senhor Jesus, nessa manhã nos reconciliamos contigo, entramos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados. Ensina-me todos os dias a andar em santidade diante de Ti. Tu és o meu Senhor e Salvador. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, hoje e sempre. Amém. Pai amado, Deus de poder e glória, eu oro pelos Teus filhos, Senhor, e que a Tua graça venha sobre a vida deles, mais e mais, que a Tua graça, Senhor Deus, esteja sobre ele todos os dias, que os Teus filhos, ó Pai, sejam guiados pelo Teu Espírito, que é o nosso penhor, é o nosso selo da promessa. Em nome de Jesus, fortaleça, supra todas as necessidades, assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos, pode cantar ele, a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos ao, consagramos todo o nosso ser a Ti. Pai amado, Deus de poder e glória, Te agradecemos por essa manhã tão abençoada. Te agradecemos, ó Senhor Deus, por essa manhã de glória, por essa manhã na Tua casa, pelo presente que o Senhor nos deu. Ó Pai, estamos caminhando para um novo tempo, aonde o Senhor nos dá uma ordem: ficais firmes, levanta a vara e
estende a mão, porque o mar vai se fender, e o Senhor dará livramento ao seu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é o tempo da igreja exercer autoridade ao Senhor. Ó Pai, obrigado, obrigado. Igreja, que o Senhor vos abençoe e guarde cada um de vós, que Ele resplandeça o rosto dele diante de cada um, que sabedoria, honra, vida longa, saúde e prosperidade seja sobre você, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção aonde você pisar e colocar as suas mãos. Deus te abençoe, vá em paz, bom domingo, fiquem na paz, amém, glória a Deus.